pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Por aqui a gente já está preparado para começar essa nossa nova aula de praticando, em que nós iremos agora exercitar o quê? Conteúdo estudado por nós na última aula, certo? E que conteúdo foi esse? Vamos recuperar aí? Transitividade verbal. Então nós temos 4 questões sobre este conteúdo que vão nos ajudar a colocar em prática e observar se realmente estamos dominando, se está tudo certo em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos às questões. A primeira questão traz para nós um enunciado. E esse enunciado tem 3 formas verbais que vocês irão ler com cuidado e avaliar se é verbo transitivo, intransitivo, se é de ligação, enfim. Então, bom trabalho e daqui a pouco a gente retorna. Estou esperando vocês lá no chat também, tá bom? Até mais! Muito bem! Então, lembrando a vocês, o nosso chat é justamente esse nosso canal de interação, né? Conforme vocês vão participando no nosso chat, a gente consegue saber como vocês estão pensando, avaliando cada alternativa, tá bom? E aí, vamos sempre compartilhar no chat, beleza? Olhem aí. Então, temos a participação da Tayla, que respondeu que a questão 1 é a alternativa D de dado. E o Matheus Henrique também respondeu que a questão 1 tem como resposta a alternativa D de dado. Então, os dois estão concordando entre si, tá bom? Então, vamos comentar a questão e vamos ver se realmente é letra D? Olhem aí, me acompanhem. Como eu disse, são 3 formas verbais nesse trecho e a gente vai observar. Olhem aí. Do Pantanal, corra até Bonito. Primeira forma verbal, corra. Até onde um mundo de águas cristalinas faz tudo parecer. Segunda forma verbal, tudo. Terceira, parecer.
parecer um imenso aquário. Então vamos lá. Primeira forma verbal é o verbo correr. E o verbo correr é aquele tipo de verbo que a gente chama de verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não necessita de complementação. Se nós dissermos que alguém correu, ótimo, sabemos, compreendemos o seu sentido. Qualquer informação a mais que você traga são informações circunstanciais, como, por exemplo, a intensidade da corrida, como, por exemplo, correu muito, ou ainda, correu para casa, é o destino. Então, são sempre informações contextuais e não de complementação de sentido, tá bom? Então, circunstâncias são advérbios, não são complementos para nós verbais neste caso aqui, tá bom? Então, o verbo correr é intransitivo. Então, vou colocar aqui um izinho para indicar que é intransitivo. Aí, corra até bonito, onde o mundo de águas cristalinas faz. O verbo fazer, ao contrário do primeiro verbo, ele precisa de complementação. Quem faz vai sempre fazer alguma coisa. Então, faz tudo nesse caso aqui. Opa, vamos pegar a canetinha. Vamos lá, ativar a caneta. Só um instante. Opa. Então, quem faz alguma coisa. Nesse caso aqui, faz tudo. Tá? Então, o verbo fazer, ele é do tipo transitivo, tá bom? E essa complementação não é uma complementação com preposição, é sem preposição, então ele é transitivo direto. Por fim, o verbo parecer. O verbo parecer é um desses verbos indicados usados para trazer algum tipo de qualificação para o sujeito, algum tipo de qualidade e assim por diante. É o verbo de ligação, assim como o verbo ser, o verbo estar em algumas situações. Então, o verbo parecer é verbo de ligação. Então, vamos lá. Eu tenho intransitivo, transitivo direto e verbo de ligação. Essa ordem está na letra A, ok, gente? Que é justamente o gabarito da primeira questão, certo? Vamos seguir então para a próxima questão. Na próxima questão nós temos aí as alternativas, vamos colocar no A, e vocês irão assinalar aquelas em que pelo menos o verbo esteja sendo usado como transitivo direto, tá bom? Então analisem a forma verbal de cada uma e daqui a pouco a gente retorna.
então retornamos para comentar sobre essa segunda questão. Nós queríamos a alternativa que tivesse o verbo na forma do transitivo direto. Lembrando que transitivo é o quê? Complemento, e direto é um complemento sem preposição, ok? Dito isso, vamos às respostas de vocês aqui no chat. O Johnny diz para nós que a questão correta é letra D, assim como o Uriel. Uriel também disse que a questão a ser respondida aí é a alternativa D, tá bom? Johnny e Uriel, vocês responderam para nós letra D, assim como a Lorena Maria, também letra D. Então, obrigada pela participação de vocês. Vamos ver se realmente é a letra D. Vamos recuperar aí as alternativas. Então, olhem só. Vocês disseram para mim que é letra D. Lembrando que eu estou buscando por transitivo direto, ou seja, complemento sem preposição. É isso que é um verbo transitivo direto. É um verbo que pede complementação e essa complementação vem sem preposição. Então, olhem aqui. A forma verbal, né, do principal aqui vai ser contava. Quem conta vai contar com alguma coisa, ok? Esse contar aqui não é o de contar história, não é o contar de narrar, de contar alguma coisa para alguém. É o contar de esperar por alguma coisa que está por acontecer. Então, eu conto com a sua presença, eu conto com a sua ajuda. No caso aqui, eu contava, né, com o auxílio de Mariana. Então, notem que essa complementação aqui é uma complementação que tem preposição. Sim, tem preposição. Com é preposição. Então, se tem preposição, não pode ser transitivo direto, tá bom, gente? A resposta correta vai ser letra C. Porque Loureiro escolheu. Forma verbal escolheu. Quem escolhe? Escolhe alguma coisa. Escolhe o quê? Os presentes. Os presentes de aniversário. Essa complementação aqui não tem preposição entre verbo e complemento. Portanto, é transitivo direto, letra C, que é o que diz o nosso gabarito. Olhem aí. Resposta alternativa C. O verbo escolheu é um verbo transitivo direto exigindo complemento verbal, sendo um objeto direto. Tá bom? Então, é de fato letra C que deveríamos marcar. Vamos ficar de olho aí nisso que é o verbo transitivo que pede complemento. Se tiver preposição no complemento, o verbo é transitivo direto. Se tiver preposição no complemento, o verbo é transitivo indireto. Mas, se esse complemento não tem preposição, então o verbo é transitivo direto. Beleza, gente? Vamos à terceira questão, então, agora. Olhem aí, assinale a alternativa em que o verbo em destaque é intransitivo, ou seja, não pede complementação para que o seu sentido esteja correto, tá bom? Bom trabalho agora novamente, daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, retornamos para comentarmos juntos essa terceira questão, na qual buscávamos a alternativa que tivesse um verbo intransitivo, beleza? Então aqui no nosso chat, vocês estão dizendo para nós o seguinte, que a questão 3, a gente tem aqui o Johnny respondendo para nós e dizendo que na questão 3 a resposta correta é a letra C. Beleza, Johnny? Obrigada pela sua participação. Lorena, a Lorena defende que é letra D. Uriel respondeu as duas, então Uriel diz que é letra C e D. Então, eu vou considerar a primeira, tá bom, Uriel? Pode ser? Tá bom. Olhem aí. E aí, o Johnny, letra C, Luiz Gustavo e Camille concordam que seja a letra C também. Então, vamos ao nosso comentário, a nossa análise de cada uma das questões. Eu vou começar pelas questões que vocês responderam, né? Que foi predominantemente aí letra C e D. Lembrando que o que é que a gente está procurando agora? Intransitivo, verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complementação para que o seu sentido seja o correto. Então, olhem aqui na questão C, que vocês marcaram no chat, olha aí. Anabela ganhou o prêmio. Bom, isoladamente, se eu digo apenas Anabela ganhou, sem nenhuma informação antes, sem que ninguém me diga nada anteriormente, vocês vão automaticamente me perguntar, Anabela ganhou o quê? Eu não sei, eu não tenho nada de contexto que me permita responder o que ela ganhou. Portanto, eu claramente vou perceber que o verbo ganhou pede complementação, ele não é intransitivo, ele é transitivo. Então, eu já não posso marcar a letra C, tá bom? Letra D, que foi outra que vocês marcaram, né? Ela gosta de carro novo. Mesma situação. Se eu dissesse somente ela gosta, sem nenhuma informação contextual, sem nenhuma outra informação que me permita recuperar do que ela gosta, novamente vocês vão me perguntar, ela gosta de quê? Então, percebam que também o verbo gostar é um verbo que pede complemento, é verbo transitivo, não pode ser marcado. No caso aqui, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque o complemento vem com preposição. E o verbo ganhar é verbo transitivo direto, VTD. Então, professora, qual é o verbo intransitivo da questão? Letra A. Isso mesmo. A frase está escrita na ordem inversa. Está escrito raiou o sol de verão. Mas o sujeito desse verbo é o sol de verão. Seria o sol de verão raiou. E raiar, neste caso aqui, é intransitivo. Portanto, a resposta é letra A. Olha o nosso gabarito aí, a alternativa correta é letra A. O verbo raiou é intransitivo porque tem sentido completo e por isso não exige uma complementação, tá bom, gente? Vamos ficar atentos a essas diferenças. Transitivo, pede complemento. Intransitivo, sentido completo, não precisa de complementação, que é o caso da letra A. Ok, gente? Então vamos à última questão agora deste nosso momento. Olhem aí a questão, temos a frase, né? E aí, desta frase, temos uma palavra em destaque e vocês vão marcar qual é a correta afirmação sobre essa palavra, tá bom? Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco.
retornamos agora para comentarmos essa nossa última questão do nosso momento de praticar do dia de hoje, tá bom? E aí, vamos ao que vocês responderam para nós no chat. Olha aí. A Tayla disse que é a letra A. O Brian disse que está em dúvida entre a letra A e D. Temos também a resposta do Uriel, que disse que a 4 ele é a letra A, assim como o Igor da Silva. Temos ainda Ricardson, Tayla, também respondendo letra A, e o Luiz Gustavo concorda que é a letra A. Então, todo mundo ficou aí entre letra A e D. Lembrando que nós tínhamos uma palavra em destaque dentro dessa oração, e é sobre essa palavra que a gente está respondendo e comentando, ok? Então, vamos à atividade? Vamos ver se realmente é letra A ou letra D? Olhem aí. A frase, a oração em questão é essa: ele ficou feliz ao reencontrá-la depois de muitos anos. A palavra em destaque é aqui, ficou. Olhando, primeiro, isoladamente, a gente tem o seguinte: isoladamente, ele ficou feliz. Isso aqui, gente, é uma situação em que nós temos um predicado nominal. Olhem aqui, sujeito ele ficou feliz, predicado nominal. O que é um predicado nominal? É aquele predicado em que a palavra, a informação mais importante, é a informação da qualificação sobre o sujeito. Então, a qualificação sobre o sujeito é feliz. Então, aqui, dentro desse predicado nominal, essa palavrinha aqui que dá a qualidade, a gente chama de predicativo do sujeito. Professora, mas a gente quer saber sobre essa palavra em destaque que está aí. Nenhuma delas é isso. Sim. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que, dentro do predicado nominal, a gente tem a palavra que dá a qualificação para o sujeito, que é a palavra mais importante, e uma outra palavrinha que conecta o sujeito a essa palavra. Essa palavrinha é justamente o verbo, que no caso aqui é o verbo ficar. Esse verbo a gente chama de verbo de ligação, porque a função dele é essa, de conectar o sujeito à sua qualificação, né? Há quem chame também esse verbo de ligação de verbo não significativo, tá bom? Então essa é a função dele, de conexão entre esses dois elementos que são mais importantes e significativamente mais fortes dentro desse tipo de construção, tá? Então, assim como o verbo ficar, o verbo parecer, o verbo ser e estar, dependendo do contexto, tá? Eles vão trazer para nós esse sentido de conexão entre o sujeito e a palavra que dá qualidade. Portanto, a gente vai marcar a letra C, verbo de ligação, tá bom? Que é exatamente o que está dito no nosso gabarito, resposta alternativa C. O verbo ficou é um verbo de ligação, o qual apenas liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, né? Ele é esse verbo aí que faz essa função de conexão. Tá bom, gente? Então, a gente encerra esse nosso praticando por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.